Então, desde já agradecemos aí ao pastor Isaac, a essa amada igreja, pelo convite. Quero parabenizar aqui a terceira Igreja Batista em Varginha por seu 24º ano de aniversário. Deus realmente os abençoe. Sigam aí nesta primeira saudação, sigam o que o coração de vocês mandarem, gente. Pois o nosso coração traça aí os melhores caminhos para o sucesso. Independentemente dos caminhos que andarem, que o vosso coração os conduza a alcançar todos os seus objetivos, tanto pessoais quanto comunitários. Amém? Isso, agora que vocês disseram amém para essa heresia, abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 4. Misericórdia, né? Pior salvação que eu já fiz na vida. Então, não há... Primeira lição, carisma não é caráter. Então, é importante a gente observar isso. Guarde o seu coração. Eis o tema da mensagem. Acima de tudo, o que se deve preservar, guardar o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Acima de tudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dela ou dele depende toda a sua vida. Existem diferenças entre guardar o coração e guardar no coração. E hoje nós iremos falar sobre guardar o coração. Amanhã, de manhã estaremos aqui e à noite também falaremos um pouco mais sobre esse texto. Mas o que é interessante, nós acabamos de ler um texto que está ali num dos livros de conselhos de Salomão, e eu quero deixar alguns conselhos a essa igreja que completa 24 anos. E o conceito aqui de guardar, eu quero que você guarde, que é proteger. Proteja o seu coração. Por isso mesmo que a gente gosta de guardar muita coisa. Nós gostamos de proteger muitas coisas. Por exemplo, nós gostamos de guardar dinheiro. Sim ou não? Para quem tem, né? Para quem tem, é ótimo. Talvez esse não tenha... Isso, som. Melhorou? Talvez esse não tenha sido o melhor exemplo. Guardar dinheiro porque está faltando dinheiro para guardar. Mas gostamos de guardar. Não somente dinheiro, mas infelizmente... Pode voltar lá no... Isso. Mas gostamos de guardar segredos. Existem segredos que nós procuramos fazer de tudo para protegê-los. Imagina se algumas coisas que nós pensamos, que nós sentimos e até mesmo que nós fazemos, não estivesse tão escondido assim. Guardamos essas coisas. Guardamos lembranças e recordações. Eu sou da época que chegava na casa dos meus avós e chegava na casa dos meus pais e eles traziam aquela caixa com álbuns de foto que eles guardavam com muito carinho. Gostamos de guardar nossa imagem. Pessoas que não gostam de expor suas vidas, por exemplo, nas mídias sociais. Dizemos que gostamos de guardar, de proteger nossa família. Dizemos que gostamos de guardar e preservar, proteger a igreja. Mas e o coração? Como ele se encaixa em tudo isso? Sabemos que na cultura hebraica o coração é o centro da nossa personalidade. Alguns dizem o nosso eu interior. O que pensamos, o que sentimos, o que realizamos emana do nosso coração. E dessa fonte jorra toda a expressão do nosso ser. Por isso que quando eu iniciei dizendo na saudação que vocês possam seguir o coração de vocês,
que vocês possam ir para caminhos que o seu coração mandar. É exatamente aí que está o erro. Porque o nosso coração, ele é inclinado a tudo aquilo que Deus odeia. O nosso coração muitas vezes é perverso. O nosso coração é cruel. O nosso coração é mau. E ouvir o nosso coração, sermos o conselheiro de nós mesmos, é um grande perigo. A igreja que não segue aquilo que a Escritura lhe orienta, mas segue os desejos, os pensamentos do seu próprio coração, vai trazer para o centro da comunidade do Cristo coisas de que Cristo não quer na sua comunidade. Vocês estão completando 24 anos e esses conselhos servem para cada um de nós e para cada igreja aqui representada. Porque cuidado, gente. Jeremias 17:9 vai dizer que o nosso coração é enganoso. A sua doença, ela é incurável. Cuidado para você não ouvir a voz do seu coração achando que é voz de Deus. Cuidado para que dentro da nossa comunidade ou das nossas comunidades aqui representadas, a gente não venha acreditar que estamos ouvindo a voz de Deus, quando na verdade é um grito do nosso coração para aquilo que nós vemos, para aquilo que nós fazemos, para aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós realizamos. E nós vamos observar isso também no texto de Provérbios 4. O nosso coração é tão cruel que Mateus capítulo 15, verso 9, vai dizer que é do nosso coração que procedem todos os maus pensamentos. O adultério, o homicídio, ele vem do nosso coração. Mas como proteger o coração daquilo que pode feri-lo? Como proteger o coração daquilo que pode influenciá-lo? Como proteger o nosso coração daquilo que pode pervertê-lo? Como proteger o nosso coração daquilo que pode adoecê-lo? Como a igreja preserva cada membro no seu coração para que a igreja de Cristo na sua comunidade seja uma comunidade com um coração saudável? Como nós assumimos a responsabilidade pessoal e coletiva para que o nosso coração esteja saudável? Como guardar esse coração? Como proteger esse coração das nossas intenções, das nossas motivações, dos nossos sentimentos, das nossas decisões, das nossas ações? Como avaliar se tudo aquilo que nós estamos pensando, sentindo, decidindo e fazendo, de fato emana da vontade de Deus, ou é um grito desesperado de um coração pervertido, pecador? E nós precisamos ouvir esses conselhos de Salomão, porque a cada dia nós temos visto nas nossas comunidades, muitas vezes o coração falando mais alto do que a palavra. Os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas motivações, as nossas intenções, elas gritam, e o que mais se ouve é a voz do coração do que a voz de Deus, quando a palavra é aberta, pregada e aplicada. Como eu guardo? E aqui importa dizer que, quando não guardamos o nosso coração, isso afeta diretamente relacionamentos. Nós vamos observar que os nossos relacionamentos são afetados em todas as esferas. Nosso relacionamento, quando não guardamos o nosso coração, é afetado diante desse Deus Santo que nós acabamos de cantar aqui. O coração, ele acaba afetando o relacionamento com as pessoas dentro do seio do nosso lar. O nosso coração, quando grita e nós ouvimos a sua voz e correspondemos, ele afeta os nossos relacionamentos interpessoais, ele afeta o nosso relacionamento no corpo de Cristo.
Porque grande parte dos nossos conflitos diz respeito às nossas vontades que emanam de um coração mais do que um direcionamento da palavra de Deus. Prova disso que nós deveríamos concordar mais uns com os outros na comunidade do Cristo. E por que há tanta discordância? Porque nós estamos querendo colocar a voz do nosso coração muitas vezes mais alta do que o do nosso irmão. E às vezes até mais alta do que do pastor da igreja. Então nós vamos ter problemas. Quando a palavra de Deus ela não está no centro, quando a palavra de Deus ela não está sendo guardada no coração, quando a palavra de Deus não é a voz que ecoa em todas as esferas, onde os filhos de Deus estão, nós vamos ter problemas. Por isso que esses conselhos que Salomão vai nos deixar hoje, é um alerta para que nós continuemos a celebrar tantos anos de vida, mas com o nosso coração guardado, preservado. Quando fazemos isso, ou melhor, quando não fazemos isso, nós temos a capacidade de pôr tudo a perder. Tudo a perder. Continue com a sua Bíblia aberta, lá em Provérbios, capítulo 4. E nós vamos observar que antes do verso 23, há algumas orientações que Salomão traz, como numa forma de instrução de um pai para seu filho, exaltando a sabedoria aqui nesse livro. E olha que interessante, o primeiro conselho de Salomão para que a gente guarde o coração está no verso 20. Meu filho, escute o que eu te digo. Preste atenção às minhas palavras. Meu filho, escuta o que eu te digo. Não é difícil quando você, enquanto um pai, uma mãe, avô, vó, tio, tia, você vai trazer uma orientação e você sabe que aquilo é o caminho certo, você sabe que aquele é o melhor conselho, e a pessoa não te ouve, ou pior, nem te dá ouvidos. Filho meu, filho, escute, preste atenção no que eu te digo. E por que escutar é importante? Por que esse conselho é importante? Porque quando nós damos atenção àquilo que nós ouvimos, nós preservamos pelo nosso coração. E como nós preservamos pelo nosso coração? Pode passar o slide aí. O primeiro conselho é atenção ao que se ouve. Cuidado. Nós precisamos ter esse cuidado, porque aquilo que nós ouvimos entra na nossa mente, e aquilo que entra na nossa mente, guardamos no nosso coração. E aquilo que nós guardamos no coração é exatamente aquilo que a gente põe com as nossas palavras, expressa com as nossas palavras. E aí é um alerta para todos nós, como servos e servas do Senhor. Nós estamos inclinando os nossos ouvidos para o quê? Para quem? Enquanto eu lia esses versículos, eu lembrava da musiquinha que hoje em dia tudo parece que não, tudo que existia antes parece que não vale nada hoje. Já percebeu isso? Na minha época tinha aquela musiquinha, cuidado, ouvido no que escuta, não tinha isso? Cuidado olhinho no que vê, cuidado boquinha no que fala, cuidado mãozinha onde pé, cuidado pezinho onde anda. Por quê? Salvador dos céus está olhando para você. E aí a gente percebe que o que as pessoas dizem hoje é que não, você não pode cantar um negócio desse porque você transforma Deus num terrorista.
Como se Deus estivesse observando todos os passos, todas as palavras, cada uma das coisas que você ouve, pensa, faz, fala e exercita. Ué, mas e não é? No final das contas, o que a gente vai fazer? Todos prestarão conta do quê? De tudo. Nós vamos prestar contas. Nós precisamos entender que o cuidado em inclinar os nossos ouvidos é uma didática, é uma preservação que esse sábio traz para nós. Cuidado onde você inclina os seus ouvidos. Cuidado com o que você ouve. Porque aquilo que você ouve vai entrar na sua mente. É a mesma coisa, você está aqui, nós cantamos hinos maravilhosos. Passa um carro com um funk ali, acabou. Você só vai lembrar daquela frase lá de fora. É impressionante como isso cola. Mas isso é um exercício. Conselhos precisam ser exercitados, experimentados. Por isso que o primeiro conselho que nós precisamos nos ater nessa noite é cuidado. Tenha atenção ao que você ouve e principalmente quem você ouve. Nós temos aqui diversos pastores. E como é triste quando nós percebemos que nós não somos ouvidos pelos membros que vêm todo domingo, quando escolhe vir, né? E não somos ouvidos. Sabe quem eles ouvem? Os outros. Os pastores que não caminham com eles e que não pastoreiam são melhores. As palavras dos outros têm mais peso, têm mais autoridade. Cuidado com quem você ouve. Porque o que você ouve entra na sua mente. Você guarda no seu coração. E é isso que você vai dizer depois. O segundo conselho de Salomão ainda nesse texto é: se você precisa tomar cuidado com o que você ouve, lógico, você precisa tomar cuidado com o que você fala. Verso 24. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Porque agora é interessante. Atenção ao que se fala. Pois o que você fala agora é o inverso. Sai pela sua boca, mas entra na mente de alguém. E aquilo que você plantou na mente de alguém é exatamente aquilo que a pessoa vai dizer depois. Nós temos uma grande responsabilidade como cristãos. Porque Efésios 4:29 vai dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Oh, obrigado, hein? Olha que agilidade, rapaz. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil. Palavras custam caro. Nós vivemos hoje no mundo dos palestrantes, dos coachings, de todos aqueles que se tornaram profissionais da oratória, profissionais do púlpito. Mas palavras custam caro. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Antes, volta o texto para nós. 4:29. Antes, mas apenas a que for útil. Faz uma avaliação aí de quantas palavras inúteis nós falamos um para o outro. E não é útil para fazer qualquer coisa. As palavras que nós levamos para o outro, elas têm que gerar
edificação. Conforme... Gente, então não é de toda hora que você vai ficar falando. Você vai falar apenas quando for útil para edificar. E quando houver necessidade. Para quê? Porque quando você falar, você precisa transmitir graça àqueles que ouvem. Por isso, meu querido, obrigado, viu? Por isso que Salomão, ele insiste nesse conselho. Cuidado com aquilo que você fala. Porque aquilo que você fala sai pela sua boca, entra na mente, e as pessoas guardam no coração. Quantas coisas que você disse que está no coração de muita gente, às vezes dentro da própria igreja, e essa pessoa vai levar você no coração para o túmulo. Mas não foram coisas boas. Foram palavras que você disse que magoaram essa pessoa profundamente. E às vezes você tem que conviver com ela na mesma igreja. Agora não se falando mais. Porque poucas palavras foram suficientes para que guardasse no coração. E agora, as únicas coisas que saem também pela boca é a dor, a revolta daquele que foi magoado, machucado. Verso 25. Atenção, não somente aquilo que você ouve, não somente aquilo que você fala, mas cuidado com o que você vê. Tenha atenção ao que se vê. Verso 25 diz: olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Porque o que você vê entra na mente. E quando nós pensamos naquilo que vemos, é óbvio que nós precisamos trazer como ilustração a pornografia. É óbvio. Porque a grafia que ela deixa na mente é um grande exemplo disso. O que você vê, o que você coloca diante dos seus olhos, você guarda no coração. Você guarda no seu coração. E é exatamente isso que também vai sair pela sua boca. Salomão continua dizendo, não somente cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você vê, mas também cuidado onde você anda. Verso 26 e 27 diz, veja bem onde anda, e os seus pés, ou melhor, os seus passos serão seguros. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os teus pés da maldade. Atenção onde você anda, porque onde você anda é exatamente aquilo que está na sua mente. Com quem você anda é exatamente aquelas pessoas que estão na sua mente. Essas pessoas que estão na sua mente, elas estão guardadas no seu coração. E mostrará, evidenciará o seu caminho. Isso é algo de extrema relevância para a igreja hoje. Porque parece que a cada dia temos deixado de ouvir bons conselhos da palavra de Deus. E estamos ouvindo qualquer coisa que acalente o nosso coração. É um tempo de festa, mas é um tempo de reflexão. Porque aquilo que vocês colocaram na parede, Jesus restaurando vidas, só é possível
se o coração estiver guardado em Cristo. Se Cristo não for a pessoa ouvida, se Cristo não for a pessoa que fala, se Cristo não é aquele que é visto, se Cristo não é aquele que anda contigo num relacionamento, se Cristo não é aquele que é a pessoa essencial da sua vida, e não for para a vida da igreja, dificilmente nós vamos celebrar bons aniversários. Bons aniversários. E é lógico, a gente fala no coletivo, mas a nossa reflexão sempre tem que ser no pessoal. Porque multidão não tem rosto. Multidão não tem compromisso. Pessoas que se levantam no meio da multidão apresentam seus rostos. Uma vez ouvi um pastor dizer, e é verdade. Ele terminou de pregar uma vez e as pessoas começaram a bater palma. Ele voltou no púlpito e falou o seguinte: palma é uma forma covarde de você mostrar apoio no meio da multidão. Saia do meio da multidão e, ao invés de bater palma, venha até aqui e assuma um compromisso do meu lado. Nós precisamos assumir um compromisso. Porque se não assumirmos um compromisso, nenhum desses conselhos servirá para nada. Para nada. Numa geração que a cada dia está procurando ver, ouvir, falar e guardar só aquilo que lhe convém, nós precisamos urgentemente de uma igreja que esteja disposta a voltar aos conselhos da palavra de Deus, para guardar o seu coração e ter a palavra de Deus guardada no coração. Não tem como nós celebrarmos aniversários no meio da multidão se o nosso coração está podre. Mas no meio da multidão a gente pode esconder. Mas Deus sabe como cada um de nós estamos celebrando essa festa hoje. O Senhor sabe exatamente se nós temos ouvido, se nós temos falado, se nós temos visto e por onde nós temos andado. E se nós queremos ter uma realidade diferente, isso precisa começar em nós. Há um louvor antigo, que dizia isso: a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, onde há ódio, para que o teu povo rumo à perfeição. Mas para isso, Tibe, de Varginha, demais igrejas aqui, tenha atenção sempre ao que se ouve, ao que se fala, ao que se vê e por onde vocês andam. Esses são os conselhos de Salomão para que a gente possa guardar o coração. Vocês têm um pastor, vocês têm uma excelente estrutura, vocês têm um excelente banheiro. Cheguei depois de, acho que deu umas 3h30 de Bueno Brandão, e a gente parece que não valoriza isso, Mas que coisa bonita a gente perceber que cada uma das áreas da igreja é uma área que está bem cuidada. Todas as áreas. Então é mais ou menos assim, aparentemente vocês têm tudo. Mas o mais importante é que você nunca ouça o teu coração. Porque no dia que você trouxer o teu coração para ser a voz dentro dessa igreja, você vai ser um empecilho para o ministério do pastor. Você vai ser um problema para a vida dos teus irmãos. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Tenha atenção ao que você ouve, o que você fala, ao que você vê e por onde você anda. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu quero te agradecer pelos conselhos da tua palavra que vem nos relembrar
Coisas que aparentemente são simples, mas são essenciais para uma vida transformadora, uma vida de edificação. Pai, nós te louvamos por esses 24 anos que esta igreja celebra, mas que os teus conselhos, a tua voz, continue ecoando em cada coração. E que não permita, Senhor, que o coração de ninguém aqui venha ousar a competir com a tua voz, mas que a tua palavra continue sendo o centro, que o teu servo continue ministrando a tua palavra, que esta igreja continue a ser quebrantada, orientada e conduzida à luz da tua palavra, que estes conselhos nunca se afastem do nosso coração, que eles possam estar ali presos, protegidos pelo Senhor, e que se há aqui corações soltos, perdidos, que o Senhor possa trazê-los para o teu aprisco e guardá-los em segurança. Essa é a nossa oração, querido Deus, e assim fazemos no nome de Jesus. Amém e amém.